Fala, micada! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre séries de pagamentos. Nós estamos fazendo a demonstração de todas as fórmulas que são utilizadas nesse assunto. Então, se você não quiser perder nenhuma, já se inscreve aí, aproveita e deixa seu like também, que isso me ajuda, me incentiva a produzir mais conteúdo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Nosso objetivo nesse vídeo é fazer a dedução da equação do valor futuro da série antecipada. Então, já coloquei aqui um exemplo para nos ajudar. Vou ler o exemplo que diz assim: Maria juntará pelos 6 últimos meses de 2021 o valor de 500 do seu estágio para poder viajar após o fim do ano quando terminar o curso. Sabendo que ela aplica a taxa de 0,8% ao mês, qual o valor que irá resgatar? O diagrama de fluxo de caixa desse exemplo poderia ser representado da seguinte forma. Observe que eu coloquei aqui na linha horizontal todos os períodos, começando do período 0, período inicial, no qual vai ocorrer a primeira aplicação, pois essa série é antecipada, então o primeiro pagamento, a primeira aplicação já se dá no fechamento do contrato, e ela se estende até o enésimo período. Eu coloquei N porque a gente vai generalizar. Nesse caso aqui, N é igual a 6, mas poderia ser 7, 8, 9, 20, 50 períodos, pode assumir vários períodos. Observe que nosso objetivo é trazer todos os fluxos para uma data no futuro. Note que cada um vai se movimentar uma certa quantidade de períodos. Por exemplo, esse fluxo aqui ocorre no período N-5. Então, se nós temos 6 fluxos, 6 menos 5 vai dar 1. Ele vai se movimentar um fluxo à frente para chegar na data futura que a gente deseja. Já esse outro fluxo aqui, N-4, vai dar 2 períodos. 6 menos 4 igual a 2. 2 períodos à frente. E assim para os demais. Nós podemos trazer todos esses fluxos para uma mesma data, ou seja, levar eles para o futuro, utilizando a fórmula, a equação do valor futuro. E aí depois nós podemos somá-los para saber qual é o total do valor futuro de todos esses fluxos somados. Olha só então como é que ficaria o primeiro fluxo. 500 vezes 1 mais uma taxa elevado a 6. Por quê? Porque ele está a 6 períodos de distância do valor futuro. Da mesma forma, esse outro fluxo aqui está a 5 períodos de distância, esse está a 4, esse a 3, esse a 2 e esse a 1. Note que o último período, no caso N igual a 6, não há fluxo, pois a série é antecipada. Então, todos os 6 pagamentos, todas as 6 aplicações acabaram um período antes, mas esses valores continuarão aplicados por mais um período até chegar na data futura, que é N igual a 6. Nós sabemos que 500 vai representar o pagamento, a nossa variável PMT. Assim, a gente vai poder generalizar esse fluxo da seguinte forma. Então, eu vou eliminar esses 500 aqui e vou chamá-los de PMT. Da mesma forma, o expoente, que representa o período, eu vou substituir generalizando. Então, eu vou chamar 6 de N menos 0, porque eu estou a 6 menos 0 períodos de distância do valor futuro que eu desejo. Da mesma forma, esse segundo fluxo está a N menos 1 períodos de distância do valor futuro que eu desejo. Ou seja, 6 menos 1 igual a 5 períodos de distância do valor futuro. E assim para os demais também. Eu tenho com isso uma progressão geométrica, que eu já expliquei no vídeo passado. Eu vou pincelar rapidinho aqui, mas qualquer dúvida vocês podem reassistir o vídeo anterior ou então procurar outro vídeo sobre progressão geométrica no YouTube. Uma progressão geométrica é uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro, é resultado do produto do termo anterior com uma constante Q, que é chamada de razão. Então, o primeiro termo recebe o nome de A1, o segundo termo de A2 e AN para o enésimo termo. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Então, o primeiro termo dessa sequência, A1 é 4, o segundo termo é 8, o terceiro termo é 16 e assim por diante. Cada termo é resultado do termo anterior vezes a razão. A razão nesse caso aqui é 2. Então, o 8 é resultado de 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. E assim por diante. Se eu quiser somar todos esses termos,
basta aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PG, que, como vocês já devem ter notado, eu vou aplicar para a nossa série. Essa é a equação da soma dos termos de uma PG. Originalmente, ela é assim desenvolvida, mas eu fiz uma transformação multiplicando o numerador e o denominador por menos 1, para chegar nessa equação aqui, que vai facilitar a nossa dedução. Então, Sn é a soma dos termos, A1 é o primeiro termo, Q representa a razão e N é o número de termos. Essa aqui é a nossa série. O primeiro termo da nossa série é PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 0. N é a nossa quantidade de termos. Eu tenho N termos. N vai continuar sendo N. E a razão Q é dada pela divisão de qualquer um desses termos pelo seu antecessor. Vamos pegar esses dois termos como exemplo. Então, eu coloquei aqui a divisão de PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 2 por PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Primeira coisa que eu posso fazer aí é eliminar esse PMT. Eu corto de cima com de baixo. Vai me restar essa parte aqui. Nesse caso, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu já expliquei essa propriedade no vídeo passado, se vocês quiserem ir lá reassistir. Eu vou passar aqui rapidinho só para a gente relembrar. Mas eu vou falar muito nesse vídeo que eu já utilizei essas propriedades, que eu já utilizei tal coisa ou determinada coisa, porque a gente utilizou muita coisa no vídeo passado que a gente vai reaproveitar aqui também e nos vídeos seguintes. Então eu vou passar de forma mais rápida. A propriedade diz o seguinte: se nós temos uma divisão de potências de mesma base, em que o expoente do numerador é maior ou igual ao expoente do denominador, eu posso resolver essa divisão conservando a base e subtraindo o expoente do denominador do expoente do numerador. Fica B menos C. Por outro lado, se o expoente do denominador for maior do que o expoente do numerador, eu resolvo dessa forma aqui. E é importante também lembrar essas outras propriedades aqui. Eu vou aplicar essas propriedades para resolver essa divisão aqui. Vamos para o próximo slide que vocês vão entender melhor. Temos aqui então a divisão de potências de mesma base. E o critério é esse aqui. C, ou seja, o expoente do denominador é maior do que o expoente do numerador. O resultado vai ficar dessa forma. Então, colocando novamente a nossa expressão, em que eu já tinha eliminado o PMT e sobrado esses termos aqui, eu vou ter a base conservada, 1 mais I, elevada ao expoente do denominador menos o expoente do numerador. Isso na forma de fração, que tem o numerador 1. Quando eu resolver isso aqui, eu vou chegar no seguinte termo. 1 sobre 1 mais I elevado a 1. Sendo que 1 mais I elevado a 1 é 1 mais I. A razão, então, da gente vai ficar dessa forma. Mas por que que n menos 1 menos n menos 2 é igual a 1? Considere que a gente tem um coeficiente 1 antes dos parênteses, e aí a gente pode aplicar a propriedade distributiva, que eu coloquei aqui embaixo. 1 vezes n vai dar n, menos, que eu conservei o sinal, 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes n dá menos n. Menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. Agora eu cortei o n positivo com o n negativo. Sobrou menos 1 mais 2, nos levando ao resultado 1. Tá aí o motivo, então, do expoente ter dado 1. Essa divisão de potências de mesma base também poderia ter sido resolvida pela outra propriedade. A gente utilizou essa daqui, mas poderia ter sido muito bem resolvida por essa outra. Olha só. Vamos utilizar o caso em que nós conservamos a base e subtraímos o expoente do denominador do expoente do numerador. Conservaríamos a base 1 mais I e elevaríamos a n menos 2, que é o expoente do numerador, subtraindo agora n menos 1, que é o expoente do denominador. Isso aqui vai nos dar menos 1. Para eliminar um expoente negativo, basta utilizar a propriedade que a gente viu no slide anterior. Transforma isso aqui numa fração e inverte ela, que vai resultar em 1 sobre 1 mais I elevado a 1. E como fizemos acima, nós podemos eliminar esse expoente 1, pois 1 mais I elevado a 1 vai dar 1 mais I. Agora a gente vai aplicar os valores que a gente acabou de descobrir na equação da soma dos termos da PG.
o primeiro termo é igual a PMT vezes 1 mais i elevado a n, a razão que é 1 sobre 1 mais i, a quantidade de termos continua sendo n, eu tenho n termos porque eu estou generalizando, e aqui embaixo também, novamente, eu repeti a razão. A gente vai começar simplificando essa fração no numerador. Eu sei que 1 sobre 1 mais i elevado a n é a mesma coisa que 1 elevado a n sobre 1 mais i elevado a n. Ora, qualquer número que eu colocar aqui no lugar de n vai me retornar o mesmo resultado. Então, eu vou sempre obter 1, nos deixando com a seguinte expressão. Agora, eu vou substituir esse termo na equação. Observe que eu já substituí ele aqui no numerador. Agora, eu vou aplicar o MMC tanto para o numerador quanto para o denominador. Por que eu vou aplicar o MMC? Porque aqui a gente tem uma subtração de frações. Da mesma forma aqui embaixo, também tem uma subtração de frações. E para resolver isso, eu aplico o MMC. Começando pelo numerador. O MMC entre 1 mais i elevado a n e 1 vai ser 1 mais i elevado a n, que eu já coloquei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o MMC pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 1 mais i elevado a n dividido por 1 vai dar 1 mais i elevado a n, vezes 1 mais i elevado a n, que eu já coloquei aqui em cima. Conservei o sinal de subtração daqui. Agora eu vou fazer 1 mais i elevado a n dividido por 1 mais i, que vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Foi o que eu coloquei exatamente aqui. Resolvido em cima, vamos agora para a parte de baixo, que também vai ser pelo MMC. O MMC entre 1 e 1 mais i vai ser 1 mais i. Se você não lembra como é que faz o MMC de expressões algébricas, eu dei uma pincelada no vídeo passado e tem outros vídeos também muito bons aí no YouTube. Agora o que é que eu vou fazer? 1 mais i dividido por 1 vai dar 1 mais i, vezes 1 vai dar 1 mais i, que eu coloquei aqui em cima. 1 mais i dividido por 1 mais i vai dar 1, vezes 1 vai dar 1. Conservei o sinal, oriundo daqui, e aí fiquei com essa expressão. Note que eu tenho 1 mais i menos 1. Então, eu posso cortar esse 1 positivo com esse 1 negativo, restando apenas i, o que vai nos deixar com essa expressão aqui. Na parte de cima, eu só repeti os termos, e agora a gente vai resolver essa expressão por meio da divisão de frações. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha só como é que vai ficar. Esse termo aqui, eu só fiz repetir, e aí vamos para a divisão de frações. Repito a primeira, que é o numerador, e multiplico pelo inverso da segunda, que era i sobre 1 mais i, ficou 1 mais i dividido por i. Observem que essa expressão poderia ser escrita da seguinte forma. Note que eu tenho 3 frações se multiplicando, então eu poderia deixar essa expressão dessa forma, em que todos os numeradores se multiplicam e todos os denominadores se multiplicam também. Isso nos permite eliminar os seguintes termos. 1 mais i elevado a n dividido por 1 mais i elevado a n vão ser eliminados. E foi justamente o que eu fiz aqui nessa expressão. Eliminei esse termo com esse termo. Eu apaguei para melhorar o nosso entendimento e deixar mais enxuto. Uma vez eliminados esses termos, eu posso rearranjar os outros da seguinte forma. Eu vou jogar esse termo aqui para o lado do PMT, multiplicando ele. E esse i, que representa a nossa taxa, vai ficar como divisor dessa fração, nos levando à seguinte expressão. Essa é a nossa fórmula do valor futuro de uma série antecipada. Reforço que a taxa poderia muito bem ser o divisor de toda essa expressão, da seguinte forma. Mas eu acredito que assim a equação fica mais organizada. Vamos agora resolver o exemplo lá do início. Relembrando, eu tinha o seguinte problema. Maria vai juntar pelos últimos 6 meses de 2021 o valor de 500 do seu estágio para poder viajar após o final do ano quando terminar o curso. Então, ela vai aplicar uma taxa de 0,8% ao mês e pede-se para calcular qual é o valor que ela vai resgatar depois desse período. Já listei aqui as variáveis, em que VF é a nossa variável de interesse, o PMT, que vai representar a nossa aplicação, é no valor de 500, a taxa, que é a variável I, é no valor de 0,8% ao mês, e eu tenho N igual a 6 meses.
Lembrando que para jogar esses valores na equação, eu preciso me certificar de duas coisas. A primeira é que a taxa deve ser dividida por 100 para eliminar o percentual. Então, 0,8 dividido por 100 vai me dar 0,008. Esse é o valor que eu vou utilizar na equação. Também tenho que me certificar que a unidade temporal da taxa é igual à unidade temporal do período. Ambas estão em meses, então está correto. Ademais, o PMT, na verdade, é quem manda, vamos dizer assim. Então, a variável i e a variável n, elas devem estar na mesma unidade temporal que o PMT. Vamos então aplicar os valores na equação para ver qual resultado a que chegamos. Olha só o que a gente obteve. PMT foi substituído por 500, a taxa 0,08, da mesma forma onde ela aparece, n, que é o período, igual a 6. Quando a gente resolver essa equação, chegaremos ao resultado de R$ 3.085,13. Esse é o valor que Maria vai conseguir juntar depois de 6 meses, aplicando 500 à taxa denunciada. Para chegar a esse resultado, basta utilizar uma calculadora científica ou então o Excel. Vou fazer esse aviso chato novamente, mas eu mostrei no vídeo passado como que a gente utiliza a calculadora científica, bem como a função que a gente utilizaria para fazer isso no Excel. É isso, micada. Gostaria só de lembrar algumas coisas. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, porque isso me ajuda a produzir mais conteúdo. Se você tem algum amigo que precisa saber disso também, compartilha o link desse vídeo com ele. Aproveita e se inscreve no canal, pois assim você vai ficar por dentro de tudo que eu vou lançar aqui. E por fim, se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. É isso e até a próxima.